né? Fala pessoal, bem-vindos ao canal Fala Lelê. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui fazendo esse treinamento para vocês. Estou com duas mulheres maravilhosas, duas baita profissionais. Georgia Fialho, nutricionista, bem-vinda Georgia. Karina Bessa, doutora Karina Bessa. Nossa gente, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Principalmente a gente está falando sobre uma linha que eu tô apaixonada, é tudo meu, tá? Tira o olho. Gente, eu tô apaixonada com essa linha. Ela chegou agora recentemente no Brasil, né? Ela foi lançada agora em março. Não é uma linha de emagrecimento, não. É um estilo de vida. E aí, o que você tem para falar sobre isso aqui, Karina? Então, eu sou pediatra de formação, mas sempre me interessei por essa parte metabólica da coisa. Estudei sobre o sistema neuroendócrino intestinal, porque na verdade está tudo interligado na gente. E quando eu vi essa linha eu fiquei maravilhada, porque ela ajuda a gente a fazer tudo isso funcionar de forma coerente e o hábito de vida saudável faz a gente ter saúde, né? É um programa, por isso o programa. Não é um produto que você vai tomar um shake e que vai resolver a vida. Não, tem uma série de mudança de hábitos, né? Tanto com atividades quanto alimentares, e que vai proporcionar essa mudança realmente na saúde como um todo. Né? Nossa, é ótimo. E você, Jorge, como nutricionista, o que é que você viu de incrível assim nessa linha? Eu gostei muito, porque é uma linha que ela contempla todas as partes de emagrecimento, e achei super interessante que ela preserva muito, ela foca muito em preservar a massa magra, porque a gente sabe que se você emagrece preservando sua massa magra ou até ganhando, você melhora muito o seu metabolismo. Então assim, e ela contempla questão hormonal, que as outras linhas normalmente só focam em shakes para emagrecer, que é uma coisa que você não leva para ao longo da sua vida, não é uma mudança de estilo de vida. Então, gente, preparados? Nós vamos fazer um baita treinamento aqui hoje, vamos tentar esclarecer todas as dúvidas sobre essa linha incrível para vocês, tá? Nós vamos compartilhar a tela aqui com vocês, vamos lá. Então vamos lá, pessoal, a gente vai dar início agora ao treinamento dessa linha Zen Body, apresentado por, euzinha, Georgia e doutora Karina. Vou passar agora para a doutora Karina, que vai falar um pouquinho sobre a obesidade com a gente. Então, gente, como eu estava falando, essa linha é completa, né? Ela age em todos os pontos que a gente precisa modificar para causar um emagrecimento, uma vida saudável, né? Que agora é possível com esse programa. Então, para começar a falar um pouquinho de obesidade, que é uma das maiores doenças aí no mundo, que afeta bilhões de pessoas, né? Que, na verdade, não é uma doença, é toda uma síndrome, né? Que vem com o excesso de peso. A obesidade é um grave problema de saúde mundial, já tem estatísticas hoje que é uma das coisas que mais faz o sistema de saúde no mundo inteiro ter gastos, né? Porque tem muitas doenças graves que vêm em consequência da obesidade, aterosclerose, infarto, derrame, então tem várias coisas, diabetes que vêm em consequência da obesidade, e em todas as faixas etárias. Eu sou pediatra, e o que a gente tem visto cada vez mais é a obesidade na faixa etária infantil. Por quê? Muito produto industrializado, né? Hoje em dia a gente não tem o hábito mais de fazer a própria comida, ir lá no sacolão, pegar fruta, verdura, é tudo fast food, a vida, né, nessa correria do dia a dia. E isso passa para as crianças também, né? A criança imita o que o adulto faz, né? Eu estava olhando esses dias no supermercado, Lelê, comprar um pacote de bolacha recheada sai muito mais barato que comprar fruta. É 99 centavos um pacote de bolacha recheada. Então, por conta dessas coisas todas, a obesidade tem aumentado em todas as faixas etárias, né? E o açúcar vicia, né? Vicia. E a atividade física, com a violência, todas as crianças ficam mais presas em casa, não tem tanto espaço para andar de bicicleta, para correr, para fazer atividade física. E isso tudo contribui, né? Então, a obesidade tem várias causas, lógico, tem o fator genético, sim, não depende só da força de vontade da pessoa, né? Só que esses fatores genéticos são só 30% a 40%. Nossos hábitos de vida influenciam todo o restante, né? Que é o que a gente pode mudar. E nossos genes ainda não mudaram. Quando a gente era homem das cavernas, né, todo o nosso metabolismo foi preparado para a gente sempre armazenar energia, porque era difícil a gente conseguir alimento, né?
O ser humano tinha que correr para caçar e pescar para depois sim conseguir essa ingestão dessas calorias. Hoje a gente, com um clique, a gente consegue pedir, chega na sua casa, aquela comida super calórica, e você não precisa mexer um dedinho para poder pedir, né? Antes era escassez, agora é abundância. Então, com o passar do tempo, a gente não mudou nossa maneira de metabolizar isso tudo, mas mudou muito a alimentação e a prática de atividades físicas, né? Hoje tem muito fast food e tudo mais. A baixa qualidade do sono nessa vida corrida, que não dá tempo de fazer a comida, não dá tempo de dormir, também altera e aumenta a chance das pessoas serem obesas. Por quê? À noite é o horário que a serotonina, né, que é o hormônio do humor, transforma em melatonina, que é o hormônio do sono, que te dá uma noite de sono tranquilo, um sono reparador. Né? Se você não dorme, não produz melatonina, né? Não produz serotonina, não produz melatonina, você acorda várias vezes durante a noite, chega de manhã, você tá louco para comer coisa muito calórica para repor tudo isso que você não produziu durante a noite. Né? Fica cansado, é um descontrole hormonal, você fica cansado. E isso pega muita gente. Né? Muita gente. E só te fazer uma pergunta, Karina. Por isso que é tão importante a criança, então, dormir cedo, né? Dormir cedo, acordar cedo, deixar a criança brincar, fazer atividade física, não só tablet, computador, limitar um pouco. Claro, a gente não tem como, nesse mundo moderno, não usar um tablet, computador. As crianças gostam, chama atenção, é colorido, mas tem tempo para tudo. Dá para fazer um pouquinho de tudo, né? Isso. Incentivar a prática de atividade física. Não precisa ser nada muito elaborado, fazer um balé, brincar, pode ser de casa, brincar, correr, pique, né? Então, doenças como eu já citei, diabetes, câncer, todas essas são consequências, podem ser possíveis consequências da obesidade, né? A apneia do sono, problemas emocionais, que a serotonina também está relacionada ao humor, à depressão, né? Então, tudo isso está interligado, né? E uma das coisas que a gente pode fazer é mudar nossos hábitos para evitar que essas toxinas afetem nosso DNA, né? Afetem nossos telômeros. A gordura gera uma inflamação no nosso organismo e faz a gente oxidar mais rápido, nossos telômeros encurtarem mais rápido, né? A gente tem que reverter todo esse processo, né? Para a gente conseguir ter uma vida saudável. Sim. E qual que é a importância nos telômeros nesse processo, né? Ao longo da vida, eles normalmente são encurtados, eles vão encurtando, né? A cada divisão celular que a gente tem. O telômero é essa capinha durinha que tem no nosso cromossomo, né? Isso, o nosso DNA está todo armazenado na forma de telômeros. Eu não sei, quem teve aula de biologia vai lembrar do xizinho, né? Então, nossos cromossomos, a pontinha do cromossomo, como se fosse uma pontinha de cadastro, durinha, é o telômero. E à medida que a gente vai envelhecendo, nossas células vão se regenerando, e para isso elas têm que dividir. Sim. A cada divisão o telômero vai encurtando. É uma das coisas que faz a gente envelhecer, né? E a síndrome metabólica que vem pela obesidade acelera esse processo. Olha que interessante. As pessoas obesas, então, têm esses telômeros mais curtos, né? Por conta desse estresse oxidativo que essa inflamação que vem da obesidade causa, né? E isso gera muitas toxinas no nosso organismo. E daí que vem a parte importante das nossas 3 fases, né? Do programa. Sim. Sendo que a primeira é detox. A primeira é detox. Né, então, antes de falar exatamente do programa, a gente vai falar como é que a gente pode avaliar como está a nossa saúde em relação a essa síndrome metabólica. E a Lelê maravilhosa linda. vai falar um pouquinho para vocês, né? Como é que a gente consegue se avaliar em relação a isso? Se avaliar, gente, existem alguns métodos utilizados, né, para poder avaliar o nível de gordura de um indivíduo. Todo mundo conhece aí o famoso IMC, que é o Índice de Massa Corporal, mas já tem um tempo que esse índice ele caiu, né? Porque é um sistema mais antigo e ele mede a massa corporal relacionada ao peso da pessoa e à altura. Então, ele não leva em consideração a massa muscular. Então, as pessoas muito fortes têm o mesmo IMC de uma pessoa também com uma alta taxa de gordura, né? Então, esse IMC, ele mostra o volume da pessoa
pessoa, o quanto de massa tem distribuída. Já o IAC, gente, que é o índice de adiposidade corporal, que é um novo índice, diferencia a massa gorda. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, um exemplo. O IMC, esses dois indivíduos, por terem o mesmo peso e a mesma altura, são classificados, né, com o mesmo índice. Nesse caso aí, ó, estariam, né, obesos. E o fisiculturista estaria levando a fama também de obeso, né? Só para vocês terem ideia, aqui embaixo, ó, 2 quilos de gordura, 2 quilos de músculo. O peso é o mesmo, o que vai mudar é o volume. E esse IAC, o que ele leva em consideração? Ele leva em consideração o tamanho dos quadris, para medir a gordura do corpo. Por isso, o diferencial do velho IMC, tá? E o estilo de vida, né, gente? A má alimentação, a falta de atividade física, vai contribuir muito aí para a obesidade. Então, o negócio é se mexer. Bom, e aí vem aquela pergunta, né? É muito fácil engordar. Muito fácil, né, Jorge? Muito fácil. Né? Mulherada depois dos 30, então. Muito fácil, porque a pessoa come mais do que gasta. E, gente, eu sempre bato nessa tecla. A pessoa pode ficar a semana inteira dentro da academia e ainda assim engordar por falta, né, de um controle alimentar, uma alimentação inadequada. É muito comum isso. Muito comum, recebe, né? Várias pessoas com isso. Faz 3, 4 meses de atividade física ou não muda nada a composição corporal, ou às vezes até ganha gordura e não perde nada de gordura e nem ganha massa magra. E a pessoa já vem reclamando, né, Georgia? Fala assim, poxa, mas eu malho tanto e eu não emagreço. E aí fica sofrendo lá porque faz tudo errado. Tudo errado. Então aqui eu vou mostrar para vocês, gente, a taxa metabólica basal é o nosso metabolismo, né? É a quantidade mínima de energia em calorias necessárias para manter aí as funções vitais do nosso organismo em repouso. Essa taxa, ela pode variar de acordo com o sexo, com o peso, a altura, a idade e o nível de atividade física da pessoa. Aí nós colocamos aqui um exemplo de uma mulher com 42 anos, que tem aí um nível de atividade física leve, tá? O peso 73 e a altura 1,62. Nesse caso, a sua taxa metabólica basal seria de 1.042,86 quilocalorias gastas, né, em um dia. Só que nesse mesmo dia, a ingestão dela foi de 2.000 quilocalorias. E não é difícil chegar a essas 2.000 quilocalorias, né, Janja? Não, com certeza. Hoje, a cada dia, igual ela falou, os alimentos que trazem carga calórica, como biscoito recheado, traz uma carga calórica super alta, às vezes com volumes pequenos. Então, as pessoas têm a tendência a comer uma quantidade muito maior daquele alimento, mas o nível, quantidade de caloria vai ser muito grande. Muito às vezes, numa mesma refeição que você precisa para um dia inteiro. Nossa, e aí a pessoa, ao invés de emagrecer, gente, ela engordou. Nesse caso aí, ó, 2.000 quilocalorias menos 1.042, né? 957 calorias a mais no corpo dela. Então, para cada 7.000 quilocalorias, nós temos um ganho de 1 quilo de tecido adiposo. E aí uma coisa, Lele, que para essas 7.000 calorias, parece muitas calorias a serem ingeridas, mas isso seria 256 calorias a mais por dia. Nossa. E realmente é muito fácil. É fácil consumir 256 calorias para engordar 1 quilo no final do mês. Rapidinho, né? Uns pãozinhos de queijo a mais, que mineiro adora pão de queijo, né? Mas atenção, a gordura corporal que se acumula devido ao consumo de calorias a mais que gastamos, não é consequência de alimentos gordurosos, que muita gente acha assim, nossa, eu nem como alimentos gordurosos, eu nem como aquela picanha gorda aí, tô engordando. Mas tem aí um fator, que são os hidratos de carbono, os famosos carboidratos, né? E nós temos 2 tipos, pessoal, que são os simples, né? Vou falar um pouquinho do simples agora para vocês, que é o mais consumido aí, que tá na prateleira do supermercado, né? Fácil acesso, mel, açúcar, bala, arroz, macarrão, refrigerante, biscoito, tudo isso tem fonte de energia imediata. Então, são digeridos e absorvidos rapidamente, fazendo com que a pessoa sinta mais fome logo após a refeição. E aí produz um aumento da taxa de glicose no sangue, ou seja, mais açúcar. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava falando esses dias como o mundo empurra açúcar para as nossas crianças. O meu filho vai cortar cabelo, já vem o cabeleireiro com um pirulito. Quer um pirulitinho? Aí a mãe, não. Aí vai numa festa de família,
Ai, deixa ele comer um docinho, come esse docinho. É como se o O doce... menino tá aguando, né? Tá aguando. Tadinho, esse dia eu vi uma criança, não tinha nem um ano no colo. No aniversário de criança, e o menino tava nem aí pros docinhos. E alguém insistindo, não, mas ele vai, não vai. Não vai, Não vai nem gente. saber que é açúcar ainda, pelo amor de Deus. E as pessoas como associam o prazer ao açúcar. É impressionante. Você tem que ser mais feliz. O açúcar te deixa feliz, né? E aí os carboidratos complexos, gente, eles são digeridos lentamente pelo organismo, ocasionando aumento pequeno e gradual da glicemia. Então as vantagens são muitas desse consumo desse carboidrato, pois por sua ingestão ser lenta, o organismo sente-se saciado por mais tempo. Então eles são mais nutritivos, né? Contém uma quantidade maior de vitaminas, de minerais, fibras. Este processo de digestão lenta proporciona um fornecimento constante de energia e limita a quantidade de açúcares convertida em gorduras por um bom tempo. Então, vamos optar por esse tipo de carboidrato, né? Agora, como o nosso corpo gasta energia? Já falei da taxa metabólica basal, que é o nosso metabolismo, né? Que a energia é necessária para permitir que o nosso corpo trabalhe em todas as nossas atividades diárias e para que todas as nossas reações químicas funcionem corretamente. E isso também não depende muito da gente, né? Termogênese. Termogênese, o corpo queima caloria para produzir calor. E aí depende mais também do ambiente que a gente se encontra. Essa energia é necessária para lutar contra calor ou frio. Os alimentos termogênicos aumentam o gasto calórico. E isso deixou a gente muito feliz, porque a nossa linha Zen tem muito, né? Contempla vários termogênicos. Vários termogênicos. E a atividade física, que aí, pessoal, é escolha totalmente do indivíduo. Mover o corpo para gastar energia. Então, se você chega em casa e se joga no sofá, muda pequenos hábitos, né? Começa a caminhar mais, a fazer atividade física, que isso vai ser bom para a sua saúde, vai ser bom como um todo. E aí eu vou passar agora para nossa querida Georgia Fialho, nossa nutricionista, e ela vai falar um pouquinho desse armazenamento de gordura, como que ele acontece no nosso corpo. E aí, como que acontece? Todas as vezes que você come os hidratos de carbono, ela tem um nome difícil, mas carboidrato simples, ou seja, complexo, na verdade, esses nutrientes, eles, após ingeridos, eles vão atravessar uma barreira intestinal e eles vão cair na corrente sanguínea. Mas esses carboidratos, eles começam a ir primeiro para o fígado. São pequenos reservatórios mesmo. Ele vai chegar lá como o que a gente conhece normalmente como glicogênio hepático. Então, ele vai chegar lá no fígado, vai ser armazenado na forma de glicogênio, que é a maneira com que a gente armazena energia para gastar. Aí, mas como esse espaço é pequeno, e hoje, normalmente, a ingestão que a gente percebe, se eu percebo até atendimento, todo mundo ingere em excesso, e aí precisa de uma energia, assim, fica em excesso ali no fígado, então essa capacidade de armazenamento do fígado tem um limite. A gente pode explicar assim para o pessoal como se fosse uma bolsinha, e aí vai comendo, chega uma hora que, opa, não cabe mais. E aí o espaço é pequeno, não cabe mais, nós não precisamos de tanta energia imediata, a gente precisa de pouca energia, principalmente que hoje a maioria das pessoas às vezes trabalha sentado, gasto calórico baixo. E aí, essa capacidade é muita energia, muita glicose chegando no fígado, e aquilo ali depois vai virar o quê? Vai lá para as suas células de gordura e vai guardar tudo, porque a gente não joga nada fora. Tudo que você comer vai ser armazenado. E esse controle é feito por 2 hormônios, na verdade, esse controle de gordura que a gente armazena. É feita por insulina e glucagon. Então, assim, são 2 hormônios que têm efeitos antagônicos, opostos, então são extremamente importantes para esse controle. O que acontece com a gordura quando ela está dentro da célula adiposa? Lembrar, no início do treinamento aqui, nossos genes querem armazenar para poupar energia. Então, mais a natureza perfeita, aí contribui para uma rede de hormônios, na verdade, que controlam toda essa entrada e saída de gordura de dentro da célula. Graças a Deus, né? Essa natureza. Aí a gente tem a insulina, que é um hormônio secretado pelo pâncreas, com função de metabolizar os carboidratos. Então, ela transforma esses carboidratos em energia. Eu tenho a norepinefrina, que aumenta a termogênese, que é ótimo, né? Se você aumenta o efeito termogênico, significa que você vai produzir mais calor no organismo e vai gastar mais energia, vai queimar mais gorduras.
É sensacional. E aí tem a adiponectina. O que é a adiponectina? São nomes complicados. Mas eu acho lindo esse adiponectina. Produzida exclusivamente no tecido adiposo. Então, quanto mais adipócitos, você vai produzir mais adiponectina, que atua em diversas funções, dentre elas, controle da ingestão alimentar, que atua em parceria com a leptina e a grelina, que são 2 hormônios sensacionais, e é uma das coisas que eu mais gostei nessa linha aqui, porque não existe hoje no mercado que eu conheça nada que faça esse controle de leptina e grelina. O que é leptina e grelina? São os mais importantes para controlar a quantidade de coisa que você come, então eles controlam a fome. A leptina, ela vai controlar a saciedade, ela é produzida nos adipócitos, que são as células de gordura. Então, o indivíduo comeu, a leptina atua, enviando uma mensagem para o hipotálamo, lá no cérebro, dizendo: estômago, chega, estou cheio. Então, a mensagem para parar de comer. E a grelina é um hormônio da fome, que é produzido nas células do estômago. Então, a grelina ela atua enviando uma mensagem para o hipotálamo, de novo, dizendo: estômago, está vazio, então está na hora de comer. É um hormônio de quero comer, hora da fome. Agora, as pessoas obesas, em sua maioria, elas desenvolvem uma resistência à ação dessa leptina. Que aí a gente pensa, nossa, uma pessoa obesa, teoricamente, ela teria mais um controle da fome por causa do teor, quantidade de células de gordura, mas pelo contrário, ela desenvolve essa resistência e o hipotálamo não recebe esse sinal de saciedade, aí faz com que elas comam uma quantidade muito maior. É isso que eu achei super interessante, porque se é produzido, por exemplo, a leptina é produzida no adipócito, aí a pessoa pensa, poxa, mas ela teria mais leptina, então ela comeria menos. Muito menos. Então é essa resistência à informação que leva a pessoa a consumir e a querer comer mais. E à medida que você ganha mais gordura, você vai aumentar essa resistência e aí vai piorar muito mais. Aí você perde esse controle de saciedade. E é complicado a pessoa parar de comer. Sim, né? Sim. O que fazer, então? Tá aqui. A primeira coisa é melhorar o estilo de vida. Aqui a gente falou de várias coisas. Falou de atividade física, alimentação saudável. E o segundo passo, talvez usar suplementos alimentares adequados para ajudar na perda de peso, aumentando o metabolismo da gordura e reconstruindo os músculos. Para você perder, na verdade, o que você perde por falta de exercício. E é uma coisa super interessante que quanto mais gordura corporal a gente tem, menos seu corpo trabalha e gasta menos energia. Se você tem mais músculo, naturalmente você gasta mais energia, que é um metabolismo que a gente fala de mais acelerado. Então, esse fato de ganhar massa muscular faz toda a diferença também para melhorar esse gasto energético. Né? É porque quando a gente faz uma dieta muito restritiva, você perde água, mas a água você repõe. Sim, né? Você perde gordura, mas você perde a massa magra. E aí, quanto menos massa magra, a taxa metabólica basal, ela diminui. Então, você gasta menos calorias para fazer as atividades do dia a dia. E aí, você comeu 2.000 e engordou mais. E uma coisa interessante é que as pessoas focam muito no peso balanço. Ah, verdade. Massa muscular verdade. Pesa mais que massa de gordura. Verdade. Que foi a fotinho que você mostrou lá. Verdade. Então, às vezes, as pessoas focam muito em perder peso. Na academia, eu faço uma dieta super restritiva, perde 10 quilos. Às vezes, daqueles 10 quilos, praticamente nada foi gordura. A maioria foi músculo e líquido. E a gente já pode deixar como dica para as pessoas que vão começar esse programa, não usar balança, gente. Não usa balança, né? Porque aí é a fita métrica. Medida e o IAC. O IAC, isso aí, não o IMC. E se alguém tiver dúvida como calcular o IAC, é só ir lá no falalele.com.br, que é meu blog, lá tem uma calculadora que vai explicar direitinho o que é esse IAC para vocês. Aí, por isso, a Junesse lançou essa linha maravilhosa, que é a linha Zen Body, que, sinceramente, assim, eu fiquei super apaixonada quando eu comecei a estudar sobre a linha. E aí, assim, a Lele vai falar um pouquinho pra gente, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre os produtos. Tá. Bom, eu como educadora física, gente, eu já conhecia a fama do Mark McDonald, tá? Ele é muito famoso. E aí, ele é nutricionista também de celebridades, né? Ele é muito popular nos Estados Unidos. É um guru fitness das famosas, né? E aí a Junesse fez essa parceria e ele criou o Zen Project 8, um sistema de controle de peso equilibrado.
tá? E são 3 metas para esse peso saudável, que é eliminar toxinas do corpo, restaurar a função da leptina, que a Georgia explicou aqui pra gente, e inibir o armazenamento de gordura, ok? Então, isso se chama Projeto Zen. Nós temos aí o Zen Prime, que serve para desintoxicar, Zen Shape, que acelera o metabolismo, e o Zen Fuse, que causa esse equilíbrio, né, no ganho de massa muscular, nessa perda aí, tá? Para quem é a linha Zen, gente? O foco do programa, ele não é perder peso, e sim medidas, como nós falamos aqui. Ele não é uma dieta, ele é, como a gente falou no início, né, um estilo de vida, pessoal. Nos concentramos em equilibrar os níveis de açúcar no sangue, que ajuda a equilibrar seus hormônios. Então, seja qual for o seu objetivo de saúde, perder peso, queimar gordura, construir músculos, aumentar a energia ou mesmo ganhar peso, o programa e os produtos funcionarão para você, externamente e internamente, de forma duradoura e eficaz. Então, o programa tem 4 semanas e é dividido em 2 fases. O programa, ele vem 2 Zen Fuse, 1 Zen Shape e 1 Zen Prime. E aí, vou passar para a Karina agora, explicar um pouquinho o que é esse brilhoso Zen Prime, que serve aí para nossa desintoxicação, como você falou no início, né, Karina? Exatamente. Então, o Zen Prime, ele é composto de alguns termogênicos, né, e fibra natural, que dá uma sensação de saciedade. Por isso que ele é ingerido 30 minutos, né, mais ou menos 15 a 30 minutos, antes do Fuse, né, que é o nosso composto proteico, ou antes de uma alimentação, né? Pode ser antes de um ou de outro. Justamente porque ele vai proporcionar essa saciedade quando você for comer, para ficar saciado mais fácil. Então, se a pessoa for só fazer o uso de desintoxicação, aí ela tem que tomar 30 minutos antes da alimentação. Isso. Né? Tem substâncias termogênicas, que justamente são substâncias que ativam o metabolismo, né? Então, para você queimar mais, né? Tem algumas substâncias diuréticas, porque é desintoxicar. Sim. Né? Você vai pegar tudo que está ali fazendo mal, aquelas toxinas, são suas e jogar fora. Então, diuréticos são toxinas, vão ajudar as toxinas, são eliminadas pelo rim a sair, né? E ajuda também o fígado, né, a funcionar, que também é outro órgão super importante que ajuda na eliminação de toxinas, né? E vitamina B1, B6, B12, né? Que estão diretamente envolvidas no metabolismo de quê? Carboidrato. Que a gente bateu tanto nessa tecla aqui, né? Então, tem diurético, aumenta a saciedade, acelera o metabolismo com os termogênicos e ricas em vitaminas do complexo B que estão envolvidas nesse processo do metabolismo de carboidratos. E aí a Georgia comentou comigo que ficou muito feliz que viu essa fibra natural, né? O psyllium é uma fibra, assim, super sensacional, que melhora, além de melhorar esse controle de saciedade, tem estudos mostrando que ela melhora níveis de colesterol, então, tanto para controlar o colesterol ruim, que é o LDL, melhorar o HDL. Além disso, melhora muito a função intestinal, tem um efeito super positivo para pessoas que têm dificuldade no intestino. A gente sabe que o intestino funciona quase como um segundo coração, se eu fosse pensar. Ela pode até falar melhor do que eu. Então, assim, o intestino que não funciona, ele traz vários efeitos negativos, até mesmo produção de serotonina. Nossa, o de pressão enfesado vem daí. Olha que interessante. Vem de fezes. Quando você tem uma constipação intestinal, você fica mal-humorado. Toda a parte hormonal e neuroendócrina ali, que altera aqui também, por isso que o termo enfesado é por causa disso. Afeta até a postura corporal, tudo, né? Bacana. E aí tem os Zen Fuse. Quem vai falar dos Zen Fuse, gente? Apaixonou por ele, né? É muito bom. Gente, eu já vi todas as proteínas. Eu trabalho com foco muito em nutrição esportiva, então todo dia alguém chega para mim com uma proteína, um whey diferente, que todo mundo conhece, e cada dia é uma novidade no mercado. E assim, eu apaixonei porque é um suplemento, assim, super nutritivo, e aí, além disso, ele não só tem proteína, além dessa proteína de valor biológico bom. Ele é rico em vitaminas e minerais, que normalmente as outras que tem no mercado não tem. Ele tem gorduras boas, ele tem triglicerídeo de cadeia média, que é uma gordura excelente. Ela libera energia para você gastar de maneira imediata.
não altera o seu colesterol. Então, assim, é um tipo de gordura. Tem gente que compra triglicerídeo de cadeia média para tomar, para emagrecer, inclusive separado. Além disso, tem um sabor super bom, é zero açúcar. E aí eu vou te falar, se você buscar hoje no mercado uma proteína zero açúcar é super difícil. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa diabética, contempla ela poderia fazer uso dele, ele não tem nenhuma contraindicação. Ele é zero glúten, então intolerante a glúten também pode fazer uso dele. E ele é composto de quê? Ele tem uma proteína, né, concentrado de caseinato de cálcio, e também ele tem 21 gramas de proteína, sendo que aí uma parte também vai ser de caseína. Aí essa proteína dele, ela vai ser absorvida de maneira rápida e uma outra parte de maneira lenta. Isso é super interessante, que se você consome uma proteína de ação rápida, ela vai ser absorvida ali naquele momento. Se você ingerir uma grande quantidade, inclusive ela pode virar gordura. Esse não, vai ser de maneira um pouco rápida e o resto gradativamente. Isso faz com que você consiga melhorar a sua estrutura muscular, porque você vai estar repondo aminoácidos, porque a gente, por exemplo, sai de um treinamento, quando você está fazendo um exercício, ou o mesmo processo ali, quando a gente faz aquele processo detox, você vai precisar de aminoácidos chegando aos poucos para você melhorar essa massa magra. E os outros que tem no mercado, eu nunca vi assim, com esse concentrado de tantas coisas boas. E se a pessoa quiser fazer uso só dos Infuse para ganho de massa muscular? Assim, super recomendado. E assim, vale a pena até para pessoas que tiveram uma perda grande, passaram por um estresse muito grande. Não só para quem só quer ganhar massa muscular, mas é super recomendado como uma proteína para ganho de massa muscular. E o que eu achei incrível foi essa questão de juntar o whey com a caseína, né? Com a caseína, porque aí dá esse efeito de absorção lenta e rápida. E aí isso foi super interessante. Uma coisa que eu fiquei apaixonada é porque ele tem 24 vitaminas e minerais, tem vitamina A, C, E, selênio e zinco, que são antioxidantes. E aí não adianta só você usar whey protein ou outras coisas assim. Antioxidante, gente, a gente oxida o tempo inteiro. Você precisa de antioxidante. Então, assim, vai combater radical livre. Então, assim, para mim é essencial. Respirou, tá oxidando. Respirou, tá oxidando. Você não precisa comprar separado, porque tem gente que toma proteína, compra separado lá o triglicerídeo de cadeia média, que é a gordurinha lá que eu falei, aí compra separado lá os termogênicos, compra separado as vitaminas, que vão combater radicais livres, e aí ele tem essas outras. Além disso, ele tem vitaminas ácido pantotênico, biotina, manganês, ferro, B2 e B12. Nossa, apaixonei também, gente. Para quem tem queda de cabelo, prevenção de descamação, de unha, tem a unha fraca, então ele vai ter um benefício super positivo. Nossa, então junto com o nosso Naara, né? Que aí foi colágeno Naara, para quem não conhece, olha lá no canal Fala Lelê, né? Um vídeo nosso falando do Naara. Excelente também, muito bom. E todo mundo que usa ama, apaixona e não fica sem. Ai, que ótimo. E, além disso, que ele ainda tem mais coisas, gente. Ele tem mais 5 gramas de fibra. Quanto? 5 gramas de fibra. Gente, se você tiver noção, 5 gramas de fibra é super difícil de consumir. A gente pensa, nossa, só 5 gramas? Mas tem pessoas que não consomem 5 gramas de fibra por dia. Principalmente quem come um excesso de carboidrato refinado. Olha. Então, assim, é uma coisa que vai fazer o quê? Vai melhorar o funcionamento intestinal e controlar a saciedade. Sim. Outra coisa super interessante é que dos triglicerídeos de cadeia média, que é o tipo de gordura saturada, e você pensa assim, nossa, Jorge, mas gordura saturada é ruim. Só que esse tipo de gordura saturada são utilizados como fonte imediata de energia e possibilita um aumento da taxa metabólica, ou seja, você vai gastar mais energia, principalmente em repouso. E com maior mobilização de gordura. Então, você consegue mobilizar aquela gordurinha que está guardada lá e jogar ela para você usar como fonte de energia. A outra coisa que eu fiquei super apaixonada por ele, não tem adição de adoçante artificial, não tem açúcar, que açúcar é a pior coisa que existe, envelhece, oxida, só traz coisa ruim. Quebra fibra de colágeno. Se você quer envelhecer, toma açúcar. Fornece 21 gramas de proteína. Aí pode ter gente que vai falar, Jorge, hoje eu tenho no mercado, eu uso um produto que me fala que fornece 25, que me fornece 30.
Mas se você for olhar mesmo, ele não tem essa quantidade de proteína, inclusive tem várias pesquisas mostrando que não tem, e aquela quantidade que tem lá de 30 gramas, às vezes 10, 20, 30% ou até mais são carboidratos, inclusive tipos de açúcares de absorção rápida, coisa que esse realmente não tem. Então, assim, é um diferencial, além das 5 gramas de fibra, é acrescido do triglicerídeos de cadeia média e potencializa ganho de força, massa magra, então, assim, eu acho que é super interessante. Ainda tem um tanto de vitaminas e minerais, inclusive antioxidantes. Nossa, Zé Fios, te amamos! Bom, né, gente? Uma delícia. Maravilhoso. Delicioso. Aqui em casa deu certinho, porque Felipe, meu marido, amou de baunilha. Então, um pouco mais adocicado. É. Eu amei o chocolate, não gosto Eu de nada também, doce. eu amei também. o chocolate, Eu também. é tipo um chocolate amargo, É. né? Uma delícia, delícia. Nossa, o sabor delicioso, dá vontade de quero mais. Então, ó, aqui pelo menos tem 3 mulheres apaixonadas por você, gente. Opa. E aí, o Zen Shape? Quem vai falar desse Zen Shape? Karina? Então, o Zen Shape vem já, a primeira semana é a detox, né? O Zen Shape a gente inicia o uso dele já depois da primeira semana, após a fase detox, né? Ela tem a quitosana, que é um derivado, né, da quitina, encontrado nas conchas de crustáceos, né? Que geralmente é uma coisa que a gente não consome com tanta frequência, mas que é o principal agente, né, para reduzir a absorção de gordura no intestino. Então, sensacional, tudo que a gente quer, né? Reduzir a absorção dessa gordura e evitando que essa gordurinha vá parar lá no tecido adiposo, né? Além disso, ela tem laranja, goji berry, pimenta, gengibre, cafeína, cromo. São substâncias que quem já está acostumado com isso, no meio de academia e tudo mais, são termogênicos, então aceleram o metabolismo, ajuda a gente a gastar mais, a queimar mais gordura, né? Auxilia no controle do apetite, além da ação anti-inflamatória e antioxidante. Então, maravilhoso. Não, esse também é incrível. A gente que tem que consumir tudo. Em relação ao cromo, eu acho que a Jorge pode falar melhor pra gente, né? E aí eu já até pensei que quando fala assim, ele é super rico em cromo, e de novo, tem várias pessoas que tomam um arsenal de coisinhas e isso, tem várias pessoas que tomam cromo. Aí você compra 20 coisas para você usar durante o dia porque você quer emagrecer. Já tá tudo num produto só aqui. E, na verdade, o cromo, ele participa do metabolismo também de carboidrato. Então, pessoas que têm um baixo consumo de cromo, automaticamente ela pode comer muito carboidrato, mas com pouco cromo, você pensa, não, isso consegue metabolizar bem esse carboidrato, vai dar vontade de comer mais carboidrato. E aí, olha simples, que benefício. E simples. Porque quando a gente tem vontade, ou o seu corpo percebe que está faltando alguma coisa, te dá vontade de comer alguma coisa de absorção rápida. A gente é tão perfeito que pensa, quero carboidrato, mas tem que ser o simples, é açúcar. Tem que ser doce. Então, falta de cromo diminui isso e, assim, é péssimo para o organismo. Você vai ter compulsão por comer carboidrato. Então, é bom citar uma diferença básica, assim, porque o shape dos Estados Unidos, a cápsula é menor. Isso é muito importante. E na embalagem dos Estados Unidos vem que é para tomar 2 cápsulas. Por dia. Não, 4, 2 cápsulas antes das refeições, né? Ou antes do FIOS. Aí seriam 4 cápsulas por dia. 4 cápsulas por dia. Isso. Aqui no Brasil, nossa cápsula é maior, então é uma cápsula só antes da refeição ou antes do FIOS, ok? Isso aí. Muito importante falar sobre isso. E aí, a fase 1, gente, para a perda de peso, ela dura 7 dias, que é o Zen Primer e o Zen Fuse, tá? Então, vai associar esses dois, né, produtos maravilhosos. É a fase mais importante, porque você vai preparar o seu corpo para receber o programa. Não adianta nada você começar um programa sem você limpar, né? Dar uma desintoxicada, né? Não tem jeito. Então, essa fase é importantíssimo diminuir alguns alimentos. Então, precisa de uma força de vontade da pessoa, certo? Alimentos que vão aí aumentar a retenção de líquido. A gente tem que dar uma diminuída, né? Glúten, soja, queijo. Você quer falar um pouquinho, Georgia, sobre esses alimentos? Sim. E aí, tipo assim, tem alguns alimentos que têm a capacidade de absorver mais água no organismo, até que, às vezes, eles trazem, né, uma quantidade grande, por exemplo, de sódio, vai reter mais líquido, então, assim, vai
Alimentos como o glúten, então, assim, tem que dar uma reduzida. Soja, queijo, iogurte, açúcares de novo, viu, gente? Assim, isso é para tirar, principalmente o refinado. Adoçantes também, então, assim, é até uma forma de acostumar, que eu falo que o paladar, assim, você consegue rapidinho alterar. Excesso de sal, e a gente consome muito sal normalmente, então, assim, produto industrializado, aí tomar cuidado com o produto industrializado, excesso de temperos prontos, então, temperos que às vezes você usa lá para fazer o seu arroz, cuidado. E aí de grãos. Grãos, na verdade, é só nessa fase, tá? Não precisa continuar depois, porque, na verdade, é benefício. A gente fala dos carboidratos aqui complexos. Sim. E nem precisa falar, diminuir refrigerante, porque tem excesso de açúcar e muitas vezes de sódio. Aí, cuidado com o refrigerante diet ou light, porque não tem açúcar, mas aí tem sódio em grande quantidade, então aí não vai diferenciar, né? Você vai estar consumindo um ou outro. Sim. Bebida alcoólica, cafés e chás. E é importante falar que tem que ingerir muita água nessa fase. Então, mulheres aí, 2 a 4 litros, né, por dia. Homens, 3 a 5 litros. Então, é muita água mesmo, pessoal. Agora, também é importante falar, não fazer nenhuma atividade física nessa fase, que é por conta dos processos inflamatórios, né? Então, aquela pessoa que faz muita musculação, né? Então, ela está causando aí micro-rupturas nas suas fibras. Então, é muito importante não fazer nenhuma atividade física nesta semana de desintoxicação, até por conta também da energia, né? Sim, ela vai estar fazendo uma dieta mais restritiva, vai estar diminuindo o glúten, alguns carboidratos, então, assim, realmente o ideal é ficar sem atividade física. E aí, se você achar que você quer perder mais, né, se você tem a necessidade, acha que quer perder 22 quilos ou mais, né, tem aí para perder, você pode repetir essa fase, pode fazer essa fase por 14 dias, e não somente 7, né? Não só a pessoa que tem 22 quilos para perder, mas atenção aí aos fumantes, aquela pessoa que bebe em dia de feira, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, né? Então, muita atenção aí a esse uso do Zen Primer. Quem está com um processo inflamatório, né, maior, com estresse oxidativo maior, né? Estresse, fumo, bebida. Mais de 22 quilos acima do peso ideal, né? Todas as pessoas é indicado que pode estender a fase detox por mais uma semana. Então, fazer 2 ao invés de fazer 1. Muito bom, muito bom. A fase 2, tá? Preparo, 21 dias. Aí, esses 21 dias, eles vão fazer aí o uso do Zen Shape e o do Zen Fuse. Nessa fase, os exercícios são obrigatórios. E aí, gente, eu como educadora física, eu escuto muito assim, eu parei a musculação porque eu detesto. Então, vá buscar algo que te dê prazer. Porque tudo tem que ser prazeroso. Não adianta nada você ficar dentro de uma academia fazendo musculação se você detesta. Então, vá buscar a dança, vá buscar aí a bicicleta, né, a corrida, pilates, natação. E eu sou muito fã, né, sou dançarina, então arrasta o sofá e vai dançar. Então, procure algo que te dê prazer. Então, eu aconselho, não sabe ainda o que te dá prazer? Frequenta várias academias e faça várias aulas experimentais, faça de tudo até você encontrar aquilo que te dê prazer. Você vai encontrar. E todas as academias hoje oferecem uma aula experimental, Sim. Você pode ir lá e fazer tranquilamente, para ver se você se identifica com aquela atividade. Sim, isso é, né? Chama um grupo de amigos, vamos fazer uma caminhada, certo? Lógico que com muita orientação também, né? E aí a Karina vai explicar pra gente, então, esse programa de 28 dias, como que ele funciona. O programa é isso, é o que a gente falou. A primeira fase é detox de 7 dias, né? E a segunda fase de 21 dias. Primeira fase, que a gente vai usar o Prime e o Fuse, ok? E a segunda fase, o Shape e o Fuse. Da seguinte maneira, na fase detox, a gente vai tomar o Prime, uma cápsula com água, 30 minutos antes do Fuse, ok? E aí eles enfatizaram muito bem isso, com água. Vocês podem explicar pra gente? A pessoa acha que a digestão fica melhor, assim, a liberação. Por exemplo, quando você usa até uma proteína com leite, o leite fermenta mais, então essa digestão ela vai ficar mais dificultada. Aí você acha, por que eu não posso usar, então, com um suco de fruta?
A água acho que é o melhor alimento, até porque você precisa se hidratar. Então, assim, a água ela melhora realmente a absorção e não vai ter nenhuma interferência de outro nutriente. Sim. No meio, aí, o que eu mais gostei do programa inteiro é que o nosso shake não substitui as principais refeições. Sim, isso foi muito bom, né? É uma coisa que eu particularmente não dou conta. Eu tenho que tomar meu café da manhã, meu almoço e meu jantar. Meu arroz no feijão. Eu não desse jeito. Não necessariamente arroz no feijão, mas eu sinto falta, sabe? E muitas pessoas falam comigo, eu não consigo fazer dieta porque eu não consigo substituir o meu café da manhã, o meu almoço, o meu jantar por outra coisa. Isso já foi, de certa forma, assim, por causa dos outros programas que tem, eu nem falo que é um programa, assim, que é imposto para as outras pessoas, é realmente substituir. Aí eles têm essa noção de fazer dieta, é péssimo, porque você tem que substituir o meu almoço, tem que substituir o meu café da manhã, e acaba que desiste, sempre desiste. Tem que largar aquilo que eu gosto de comer para poder estar fazendo um sacrifício, né? Então, isso é que é o mais legal aqui. Você toma, lógico, seguindo as orientações, tem os livrinhos todos de cada fase, que tem receita, que tem recomendações, né? De usar uma carne mais magra, o carboidrato que você vai usar, principalmente nas fases iniciais, é um carboidrato que vem de legumes, né? Não é um carboidrato simples de pão, de macarrão. Mas, assim, você fica super saciado. Eu não senti fome hora nenhuma com esse programa. Nenhuma. Porque eu faço no café da manhã, no meio da manhã, Prime, 30 minutos depois, Infuse, e almoço, no meio da tarde, Prime, 30 minutos antes, Infuse novamente, e à noite o jantar. Se você é uma pessoa que fica acordada até muito tarde, né? Vai dar um intervalo muito grande depois do jantar, você pode tomar o Infuse de novo. Então, você não fica com fome. É super tranquilo de fazer, né? Isso na primeira fase, né? A segunda fase, né? Não tem o Prime mais. Não tem o Prime. Vem o Shape, que é uma cápsula. Aqui no Brasil é uma cápsula antes do Fuse, ok? Tanto no meio da manhã quanto no meio da tarde, né? O importante é se alimentar. É não passar fome. Ninguém consegue passar fome, gente. Não é um negócio que dá para manter, né? A gente vê essas dietas malucas, as pessoas fazem por um certo período e depois não conseguem. Porque passa fome, né? A ideia é que não é isso, né? Então, é se alimentar, né? Ou seja, com sua refeição ali, almoço ou jantar, né? Meia hora depois de consumir o Prime, que é na primeira fase, detox, né? Ou Shape, que é na segunda fase. Sim. Certo? Certo. E aí, quem quer perder, a gente já falou aqui, né? Pode repetir até o programa inteiro também, né? Sim. Fez os 28 dias, eu quero perder mais um pouquinho, pode fazer o programa do mesmo jeito, né? Iniciar tudo aí, tá? Então, gente, escolha viver melhor e com mais saúde, cuide do seu bem-estar e a nossa dica é escolha ser Zen Body. Muito bom, muita gratidão. Georgia, muito obrigada mais uma vez aqui comigo no canal. Karina maravilhosa, primeira vez, né? Muito obrigada. Gente, eu amei estar com vocês. Amei fazer esse treinamento, acho que foi muito esclarecedor. Então, eu recomendo... Eu posso levar esse aqui? Não. O meu tá lá em casa me esperando, tá? Eu tô apaixonada. Então, eu recomendo demais que vocês adquiram esses produtos de uma fonte confiável. E aí eu vou deixar os nossos contatos aqui embaixo para vocês. Pergunte também para a pessoa que te enviou esse treinamento como adquirir essa linha, que eu acho muito importante falar sobre isso. A gente tem que adquirir de uma fonte confiável, tá? E comece hoje. E a outra dica, antes de começar o programa, foto. Tire uma foto, poste pra gente, até nas nossas redes sociais, que a gente quer ver o resultado aí, tá? Um beijo, tudo de bom, viu? Tchau, maravilhosas! Tchau!